Não é segredo para ninguém que se alimentar bem e praticar exercícios físicos contribui para uma qualidade de vida melhor. Agora, o que muita gente ainda não sabe é que adotar um estilo de vida saudável também impacta diretamente na economia dos países. Dados da Sociedade Médica de Massachusetts mostram que a inatividade física no mundo custa 53,8 bilhões de dólares. No Brasil, esse valor chega a 2 bilhões. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre a importância de promover o bem-estar através de políticas públicas que estimulem hábitos saudáveis. O Rio em Foco recebe o doutor em Educação Física da Universidade de Stanford, Ricardo Brandão, e a diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, Paula Jones. Parar de fumar, se alimentar melhor e se exercitar. Essas são algumas formas de evitar doenças como diabetes, câncer e obesidade. Mas por onde começar? Especialistas defendem que a alimentação é um dos pilares mais importantes para uma saúde equilibrada. E isso deve acontecer logo na infância. A alimentação é uma das práticas muito fundantes da saúde, do desenvolvimento e das relações sociais que a criança vai estabelecer no começo da vida, né? A gente costuma pensar que a alimentação é só para proteger a criança de doenças, ajudar ela a crescer, mas é muito mais do que isso, né? É nesse período da vida que ela vai formar os hábitos alimentares dela, formar o gosto, estabelecer essa relação com a comida, né? Como é que é a prática alimentar da família em relação à relação com a comida. Então é uma das ações muito fundamentais para o desenvolvimento da criança. A gente fala, quando vai mergulhar nesse assunto da promoção da saúde, percebe que tudo isso é muito falado, existe muita informação disponível em vários canais, mas que no dia a dia, colocar isso em prática, isso se tornar um hábito, depende de muitas outras ações. Como orientar, né, as políticas públicas e também os pais e a sociedade de uma forma geral a adotarem esses hábitos, a mudar de hábitos? No caso da alimentação, né, o caso aí que a gente está em debate, é muito importante a gente pensar que está acontecendo uma transição no Brasil para um caminho ruim no que diz respeito à alimentação, né? Enquanto a gente tem a alimentação tradicional brasileira, o arroz, feijão, né, acompanhado de uma carne, legumes, salada, enfim, essa é a alimentação ideal, né, baseada numa alimentação, alimentos in natura, minimamente processados, e tem acontecido assim quase que um sequestro dessa alimentação tradicional, vendendo uma ideia de que não, isso é muito difícil, isso é muito complicado, então eu te vendo aqui o prato pronto, aquela coisa já congelada, industrializada. Isso é uma transição muito negativa, que a gente já tem os dados aí muito evidentes de que quando os países fazem essa transição para os alimentos que a gente chama de ultraprocessados, isso tem uma série de impactos na saúde, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis, né? E o Brasil tem uma ferramenta excepcional, que é de fácil compreensão para qualquer pessoa, que é a Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso é assim, se a pessoa estiver buscando orientação, porque esse é um campo que a quantidade de desinformação que existe no campo da alimentação, a dieta da moda, hoje não pode isso, amanhã não quer, não pode aquilo. Então é um campo com muita confusão, né? E a gente, para conseguir filtrar essa confusão, é importante que a gente saiba quais são as referências, né, corretas do ponto de vista do que é recomendado pelo Ministério da Saúde e essa guia. Mas a dica é muito simples, basicamente é coma comida de verdade, faça a refeição em volta da mesa, não come em frente ao tablet, à televisão, ao celular. É um espaço também de comensalidade, né, de estar junto, e um espaço de compartilhamento muito importante. E aí nesse ponto também entra muito importante a atividade física, né, e isso ser estimulado de certa forma no ambiente que a gente interage, que às vezes é próximo de casa, às vezes é mais perto do trabalho, porque fica-se muito mais tempo no trabalho. Como fazer isso, ou como incluir também essa questão da atividade física para a promoção da saúde? É um excelente ponto. Acho que a primeira coisa que nós deveríamos tocar no assunto é uma certa distinção do que é atividade física e do que é exercício físico, né? O conceito básico de atividade física é o fato das pessoas estarem se deslocando, é gastar energia,
né? Então isso significa sim ir ao mercado, comprar alimentos, carregar o filho no colo, subir escadas do trabalho, evitar o elevador, etc. e tal. Isso é muito positivo para a saúde, ou seja, pessoas que fazem atividade física, que são mais ativas no seu cotidiano, já possuem benefícios muito grandes para a sua saúde e qualidade de vida, né? O exercício físico é aquela coisa mais direcionada e orientada por um profissional, um indivíduo que está de fato buscando emagrecer, ou buscando ficar mais flexível, buscando ficar mais forte, etc. e tal, né? Então, são coisas aparentemente semelhantes, mas tem muita distinção, principalmente quando a gente pensa na lógica da saúde pública e da política pública, né? Quando nós falamos em política pública, nós não estamos necessariamente querendo que as pessoas se matriculem mais nas academias ou façam mais exercícios regulares orientados. A gente quer que elas tenham vidas mais ativas, né? Então, nessa perspectiva, se nós temos, né, como você comentou, né, um espaço, um ambiente construído, né, que favoreça que esse cidadão tenha uma vida mais ativa, isso por si só permite com que ele consiga benefícios muito positivos para a sua saúde, né? Esse é um caminho que nós temos que pensar, né? Como construir ambientes que favoreçam o deslocamento mais ativo do cidadão. E faz parte também de toda essa discussão pensar em como, a gente falou ali de impacto econômico, né? Da inatividade ou de hábitos não saudáveis. Faz parte também colocar em jogo essa questão do custo, porque hoje investe muito mais em remediar do que em prevenir que essas doenças aconteçam. Sem dúvida, se você adotar um conjunto de políticas públicas, né, que elas têm um impacto direto na criação de um ambiente que seja mais propício a fazer escolhas saudáveis, vai fazer com que as pessoas desenvolvam menos doenças. É muito mais caro tratar do que prevenir, né? Às vezes é difícil fazer essa conta, mas a conta da prevenção é basicamente você elaborar regras, normas, leis, ambientes que criem aquele ambiente saudável, e aquilo vai fazer com que um número muito grande de pessoas, né, porque isso normalmente tem impacto populacional. Acho que o exemplo muito claro que a gente tem, inclusive, é o do tabagismo, né, você adotando políticas públicas muito concretas, sem ficar apontando o dedo para o indivíduo, a culpa é sua, você tem que parar de fumar, e deixa a pessoa lá num aquário de fumaça. Não pode ser assim, né? É a mesma coisa para essas outras áreas, né? Atividade física é super importante, você tem que ter condições de caminhar até o ponto de ônibus, você tem que ter acesso, né, a um espaço de lazer, né, enfim, de um espaço assim propício para isso. E para alimentação a mesma coisa, tem que ser mais fácil você adquirir uma coisa saudável do que adquirir uma porcaria, e o que a gente está vivendo hoje é o inverso disso, né? A gente percebe, por exemplo, relatórios cada vez mais importantes sendo produzidos pela Organização Mundial de Saúde, pela própria ONU, né, em que, como a Paula bem disse, tira um pouco o foco do indivíduo, porque existe um certo discurso do que nós chamamos de culpabilização da vítima, né? Bom, você não faz exercício, a culpa é sua, né? Não, mas espera aí, se eu tivesse um ambiente mais propício, né, repensado, um replanejamento urbano, por exemplo, que propicia esse indivíduo a se tornar mais ativo, certamente ele fará escolhas mais saudáveis, né? De maneira muito natural e orgânica, assim como uma alimentação mais saudável, assim como o fato dele ter maior dificuldade ao maço de cigarro, porque talvez a taxação do maço seja repensada, coisas desse tipo que o indivíduo naturalmente fará escolhas mais saudáveis. Esse é um caminho que nós temos que pensar, possivelmente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Ricardo Brandão e Paula Jones. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o cigarro mata mais de 7 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, são mais de 24 milhões de fumantes. Para combater esse vício e reduzir esse número, o Instituto Nacional do Câncer realiza programas de combate ao tabagismo. A especialista explica: o primeiro passo é desejar parar de fumar. O INCA é o órgão do Ministério da Saúde responsável pela articulação da Política Nacional de Controle do Tabagismo. O que é isso? A gente tem uma Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é um tratado internacional de saúde pública, foi o primeiro tratado mundial sobre esse tema, que trata a respeito de várias medidas, tanto para abandono do consumo, para restrição da propaganda, para várias ações que são contempladas no controle do tabaco dentro da fumicultura também, né? As pessoas que plantam tabaco. E é no INCA a gente cuida da inserção dessas ações dentro do Sistema Único de Saúde e também com diversas ações educativas. Então a gente tem aqui 3 pilares principais. O programa de cessação do tabagismo, onde a gente está oferecendo tratamento com inserção de medicação no SUS gratuita
para os usuários de tabaco que querem deixar esse consumo. A gente tem o programa Saber Saúde, que é uma estratégia voltada para as escolas. São ações de educação, onde a gente capacita os professores para que eles possam divulgar essa ideia de controle do tabaco desde os pequenininhos dentro da sala de aula, porque é importante não consumir esse produto. E a gente ainda tem a estratégia dos ambientes livres de fumo, né, que a gente consegue realmente banir de espaços coletivos o consumo desse produto que causa malefícios, inclusive para quem não fuma, que são os tabagistas passivos. O tabagista, ele é um dependente químico. Né? Tabaco é droga, tabaco causa dependência. O tabaco, como qualquer outra droga, ele causa prazer para quem fuma. Né? Então, assim, o primeiro passo para quem é fumante é desejar parar de fumar. E saber que a dependência à nicotina é uma dependência química, uma dependência severa. Né? Então, a gente tem uma droga lícita que você compra em qualquer local, diferente das outras drogas ilícitas, né? Que você tem que ir para um local específico. Então, é quase como uma dependência ainda aceita pela sociedade. O caso do tabagismo é um caso importante para o Brasil, porque não foi só, quer dizer, foi a soma de muitos movimentos que levou também a haver uma mudança, inclusive hoje muito mais restritiva ao fumante. Antigamente, todos os lugares que a gente ia, tinha gente fumando e a gente fumava junto, quem não fuma, né? Então, assim, eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi essa caminhada e como legislações também, olhando para esse assunto, para essa pauta, ajudaram a mudar o quadro. Uma das questões, né, do tabagismo, você falou que as pessoas ficam, né, até muito mais restritas. É claro que quando você adota determinadas políticas públicas para desencorajar o consumo, você está reduzindo a aceitação social. E é importante você reduzir a aceitação social, senão você não vai conseguir reduzir o consumo. Né? Acho que às vezes a dificuldade é fazer isso sem que seja uma discriminação contra o fumante, né? Porque a gente não entende o fumante como um sem vergonha na cara, né? Como muita gente coloca. Né? O fumante é uma vítima de uma dependência química, psicológica. Aí, de novo, você tem que criar um ambiente que facilite o desejo dele de parar de fumar e o sucesso dele em parar de fumar. Aí tem um conjunto de medidas que foram discutidas pelo mundo inteiro através da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que são em 4 principais áreas. Uma é a questão das medidas fiscais, taxação, tem que ser caro. Você quer reduzir o consumo do produto, isso é regra básica de economia, tem que ser caro. Tem que ser menos acessível para as pessoas comprarem. Você tem que restringir o marketing, né? O marketing é uma coisa, eu cresci vendo publicidade de cigarro, a pessoa escalando a montanha, chegava lá em cima, acendia um cigarro. Cenas ridículas, né? Mas que eram assim, aquela coisa aspiracional. Você tem que ter uma informação muito clara no rótulo, a gente conseguiu isso no Brasil, né? Você ter as imagens de advertência super fortes, assim, que você cria. Primeiro, dá informação sobre o rol de doenças que o cigarro causa, que nem todas as pessoas sabem, e você tem que ter um ambiente também, no caso do cigarro, você tem que ter ambiente livre de fumo, que isso é um grande motivador para as pessoas quererem parar de fumar, porque antes ela ia no restaurante, ela fumava lá dentro, hoje em dia ela tem que ir lá fora fumar, e ela já fica muito mais motivada e as chances dela conseguir parar de fumar são muito maiores. Então, esse conjunto de medidas, ele é super importante. E mais recentemente, a gente agora teve uma grande vitória no STF, assim, essa semana, que a gente tem uma medida, uma resolução da Anvisa que proibia os aditivos de sabor no cigarro, que era nada mais, nada menos que uma forma de tornar o cigarro mais palatável, o que atrai principalmente o público adolescente, porque é um fumante de carreira, né? A pessoa que fuma 10, 15 anos, ela fuma o cigarro convencional, ela não precisa daquilo, ela precisa da nicotina. E quem está iniciando no cigarro, o gosto não é bom de cigarro, né? O gosto é ruim, então para facilitar aquela iniciação, a indústria coloca uma série de aditivos naquele produto, justamente para os jovens começarem a fumar. E já tinha uma resolução da Anvisa que já deveria ter entrado em vigor em 2013, e estava 5 anos parada no STF. Finalmente, o direito da Anvisa a regular os aditivos de cigarro foi ratificado lá pelo STF, é uma medida muito importante. Não sabemos quando vai entrar em vigor ainda, né? Outra discussão, mas isso acho que é uma vitória muito importante, principalmente para você prevenir que novas pessoas se tornem fumantes. Uma vez fumante é muito difícil largar.
E em relação, indo também para a atividade física, o fato das academias que recentemente se multiplicaram pelo Brasil afora, né, de academias direcionadas para a terceira idade, mas nas ruas, isso é um fator que ajuda a tornar a atividade física mais próxima, quer dizer, a possibilidade de fazê-la junto à população? Não, sem dúvida nenhuma. Assim como o Brasil é hoje um case de sucesso internacional na regulação do tabaco, né, principalmente aí com essas medidas de áreas livres de cigarro, etc. e tal, o Brasil também é um case de sucesso internacional no que diz respeito à intervenção em políticas públicas para aumento dos níveis de atividade física, né? Esse projeto que você está citando, essas academias ao ar livre, né, academias da saúde, Academia Carioca da Saúde, na realidade foi um grande projeto do Ministério da Saúde que em 2011 lançou as academias da saúde, que tem por objetivo instalar essas academias em quase todos os municípios brasileiros, né? Hoje a gente já tem algo em torno de 2.100 municípios que já receberam essas academias, e isso é fruto, na verdade, respondendo um pouco a sua pergunta, de muito projeto de parceria com a universidade, com a academia, né, mostrando que essa forma de intervenção adotada no Brasil, de fato, aumenta os níveis de atividade física da população brasileira. Então, se nós olharmos os dados do último Vigitel, né, que é um censo aí que avalia nível de atividade física também da população brasileira, a gente percebe que já tivemos uma redução do sedentarismo no Brasil, parte disso atribuído um pouco a esse projeto Academia da Saúde, que apresenta todos os seus desafios, né, inerentes a qualquer política pública, né, de manutenção da infraestrutura, capacitação profissional dos profissionais que ficam nesses lugares, mas o Brasil ele é considerado um caso de sucesso internacional em termos de intervenção em política pública para que a gente reduza o nível de sedentarismo da população brasileira. E na alimentação, esse também é um outro desafio que a gente vai conversar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vimos até aqui que se alimentar bem e praticar atividades físicas previne uma série de doenças. Mas qual o papel das cidades e dos gestores? Como capacitá-los para tornar ruas, praças e bairros aptos à realização de atividades ao ar livre? E mais, como aproximar as pessoas de opções mais saudáveis? Vamos ver. A pessoa que pega o trem 4 horas de manhã, 4 horas da noite e chega em casa, não tem uma feira livre para poder comprar os seus alimentos. As feiras acontecem em períodos que ela está no ambiente de trabalho dela em que ela não consegue ter acesso a essa alimentação. Como é que a gente consegue entender o comportamento e a rotina das pessoas para poder potencializar essa mudança de cultura? E é um processo de incentivo e monitoramento. Quando a gente fala da alimentação como prática social, a gente está falando de ressignificar a comida na nossa vida, entender que a comida não é só um combustível, né? Entender que ela fala da nossa identidade como sociedade, né? Então a importância de a gente entender, por exemplo, como é que estão colocadas as relações de gênero, como é que a mulher foi para o mercado de trabalho e não houve uma redivisão das tarefas domésticas. Tudo isso tem a ver com comida como prática social. A ideia é que a gente consiga produzir mudanças estruturais no sistema. Hoje ele é pautado na monocultura, com uso intensivo de água, com o uso de energia de maneira insustentável, gera trabalho escravo, gera desperdício. A gente quer, quando a gente fala mudança estrutural, a gente tem um sistema baseado na agricultura dos pequenos agricultores, agricultura agroecológica, sistemas curtos entre produção e consumo. Tem uma mudança radical de como que o alimento é produzido, armazenado, transportado e consumido pela população. Como é que o Estado pode usar isso como uma questão de saúde pública, uma questão inclusive de direito à alimentação saudável, ela deixar de ser vista como uma opção e ela ser vista como um direito. Esse é o ponto que a gente deixou em aberto, né? Como também criar esse ambiente para a alimentação mais saudável estar na mesa do brasileiro. A gente percebe que é também um resgate de hábitos mais antigos e que a gente foi abandonando em nome dessa tal modernidade, né? É bom pontuar que no Brasil, de um modo geral, né, você ainda comemos bastante comida de verdade, vamos dizer que é o que a gente está chamando de arroz com feijão, que é o fantástico arroz com feijão, que é a identidade cultural brasileira, né? Você tem regiões do Brasil que tem alimentos regionais que têm uma cultura ainda, uma identidade muito forte, né? O café da manhã no Nordeste ainda se come lá o inhame, o aipim de manhã cedo, quer dizer, você ainda tem isso forte, então a gente precisa manter isso. Para manter isso, a gente não pode
permitir que essa transição do sistema alimentar continue caminhando da forma que ela caminha, né? Então, é aquela coisa de você percursos mais curtos, onde o alimento é produzido, onde ele vai ser consumido, né? Cadeias locais de produção, feiras livres, que é outro elemento que a gente ainda tem em um número grande. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem várias feiras livres. Isso é outra coisa, o lugar para comprar comida boa é na feira, né? Não é no supermercado aquelas coisas industrializadas, que grande parte do que está naquelas prateleiras não é comida de verdade, é uma imitação de comida na melhor das hipóteses. Então você tem que fortalecer esse tipo de ambiente. Uma coisa que foi colocada ali que eu acho muito importante, além de você preservar e resgatar a tradição de cozinhar, você tem que resgatar isso de uma forma adaptada aos tempos atuais. Não é voltar assim, a vovó vai voltar para a cozinha, a mãe vai voltar para a cozinha, a mulher vai voltar para a cozinha, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu for homem, eu chego em casa, eu sento no sofá e espero a comida pronta. Então, esse tipo de relação, de planejar o que você vai comer na semana, você comprar, se organizar, você vai ter que talvez fazer um panelão de feijão, congela, né, as porções da semana, enfim, você tem N formas de se organizar e da família participar desse momento, da importância do se alimentar bem, da importância do comer, da importância de fazer aquilo como uma tarefa coletiva importante da família. E aí a gente fala também da questão dos dados, né? Como os dados são fundamentais para a gente perceber tanto essas mudanças para o lado ruim, quanto também a recuperação e o que pode ser possível a partir de pequenas ações ou da soma de ações que, em princípio, até parecem meio desconexas, mas que impactam no dia a dia. Então, qual a importância, né, na verdade, na visão de vocês, e quais são as fontes de informação básicas que a gente precisa fortalecer para que isso seja sistemático? Eu acho que um ponto principal realmente que a gente tem que frisar aqui é que as cidades elas serão o eixo central de todas essas modificações, né? Porque os números revelam para nós que cada vez mais as pessoas estão migrando ainda hoje para as grandes cidades, o que fará com que as cidades se tornem cada vez mais mega cidades, né? E teremos obrigatoriamente que repensar nosso modo de vida, porque as cidades vão ficar muito cheias, o trânsito vai ficar muito complexo, a mobilidade urbana vai ficar muito complexa, e inevitavelmente teremos que pensar nessas questões, né? Então, no que diz respeito, por exemplo, à prática de atividade física ou uma vida ativa, mais adequadamente falando, é claro que a gente vai ter que repensar o nosso meio de mobilidade urbana, de transporte urbano, né? O Rio de Janeiro ele tem uma malha cicloviária de aproximadamente 400 quilômetros de ciclovias, mas ainda observamos essas ciclovias eminentemente na orla do Rio de Janeiro, em alguns bairros que pouco se conectam com o centro nervoso da cidade, né? E também nós temos que pensar um caminho, até que ponto o indivíduo ele pode sair da sua casa, aquele que mora a uma distância um pouco maior, por exemplo, pegando uma bicicleta e fazer a interconexão modal, né? Que é o intermodal, né? É toda uma malha de transporte urbano que permite com que esse indivíduo se conecte pelo transporte urbano. Ele deixa a bicicleta num ponto adequado de segurança, pegue um ônibus, pegue um transporte público, ou seja, cidades que sejam para as pessoas e não cidades que sejam para os carros motorizados, né? Que é o que a gente vive de progresso nos últimos anos ou nas últimas décadas das nossas cidades brasileiras, né? Cidades voltadas para os usos individuais de carros motorizados, o que obviamente não é um grande incentivo à prática de uma vida ativa, de uma certa forma, né? Nós temos grandes exemplos de países na América Latina que investiram em transformação do sistema de transporte urbano, com dados, por exemplo, de Bogotá, que a cada dólar investido num projeto de reengenharia urbana, você tem $4 de retorno em saúde pública, em economia de saúde pública, por exemplo, tornando as pessoas mais ativas nesses lugares. O Rio de Janeiro tem muito a avançar, por exemplo, nesse sentido, a gente tem absoluta certeza em relação a isso. E na área da alimentação você tem que pensar a cidade também, fazer o planejamento da cidade de acordo assim com a questão da alimentação, da produção de alimento, como é que ele é distribuído, onde as pessoas compram, né, onde que ela é produzido, enfim, você tem todo um planejamento urbano que a gente não pensa na alimentação na hora de fazer um planejamento urbano, e é essencial que isso seja feito também, né?
Agora, caminhando para o final do programa, assim, como mudanças, como fomentar mais justamente esse contato, né, entre os cidadãos, entre as entidades da sociedade civil que trabalham justamente levantando esses temas, fomentando o debate, e o poder público? Qual a importância de estar girando num sentido de convergência? O nosso papel enquanto sociedade civil, né, como uma rede de organizações aí voltadas para a promoção da saúde, é exatamente propor e cobrar do poder público a adoção das melhores políticas baseadas em evidências, né, que é o que não falta, mas às vezes para você conseguir adotar uma política baseada em evidência, você precisa de ter vontade política, e a gente precisa ajudar na construção dessa vontade política, que por sua vez ela depende de uma população bem informada, né, apoiando as políticas que são de fato efetivas. Então o nosso papel é muito propor, monitorar, né, incidir sobre, né, pressionar o governo para que adote as melhores políticas, porque obviamente é um jogo de forças, de relações de poder que tem vários interesses concorrentes. Então a gente está aí na esfera, né, de promover as políticas boas para o interesse coletivo, para o interesse público, e obviamente você tem setores ali com interesses comerciais específicos na tua área, que aquela política eventualmente vai balançar ali o modelo de negócio. Então é um jogo permanente de forças, e é importante ter a sociedade ciente disso e fazendo esse papel de cobrar do poder público. Eu acho que assim, a Paula obviamente tem muita experiência nesse campo, né, Paula? Ela está coberta de razão, mas eu acho que a gente tem espaço ainda muito, muito grande, muito suficiente para criar políticas que sejam políticas de ganha-ganha, né? O governo ganha, a sociedade ganha, talvez certas organizações não ganhem tanto assim, né, se incomodem um pouco, mas sem dúvida nenhuma, pelo menos no que diz respeito a políticas públicas na área de atividade física e saúde pública, a gente vê com muita clareza espaço para políticas de ganha-ganha. A cidade ganha, o cidadão ganha, o governo economiza dinheiro, e é sempre o desafio, né? Mobilizar todas as partes envolvidas é sempre um grande desafio, mas se não existem pessoas da sociedade civil, da academia produzindo os dados científicos que suportem essas ações, sem dúvida nenhuma as coisas não mudam, né? Esse é o caminho sempre. E o caminho da mudança é que a gente quer mostrar que é possível, né? É possível com várias ações que já foram elencadas aqui. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Paula. E obrigada a você, telespectador. Continue acompanhando a nossa programação no Facebook, Instagram e Twitter. E pode mandar suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. Ou ainda tem o nosso e-mail rioemfoco@alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.